Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos reunimos aqui todos os dias para fazer as duas coisas que mais amamos, que é ler, praticar o hábito da leitura em nossas vidas através do Espiritismo, essa doutrina de luz e amor. E nós estamos na leitura do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós estamos no capítulo 30. Já no capítulo 30, capítulo esse que vai nos trazer um pouco mais de André Luiz no seu trabalho, sua nova experiência na colônia Nosso Lar, que é uma cidade espiritual, para onde André Luiz foi levado após ser socorrido, passou por um tratamento e agora está trabalhando, ou melhor, observando as câmaras de retificação. Então, se está chegando agora, retorna nas lives anteriores e fica por dentro de tudo que já aconteceu até aqui. Essa história é incrível. Mas vamos lá. Vamos à leitura do capítulo 30. Pega teu café, teu chá, teu chimarrão, teu livro, seja físico, seja virtual, e vamos lá. Então, capítulo 30, Herança e Eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim. Vamos relembrar que Narcisa é a enfermeira, que é já uma senhora, né, como André Luiza descreveu. É a enfermeira que já trabalha há 6 anos nas câmaras de retificação, ainda quer ficar mais 4, né? Nós vimos os motivos dela nos capítulos anteriores. E é Narcisa que está ali, então, orientando André Luiz. Então, vamos lá. A Narcisa vai dizer para André Luiz: você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. E, no entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem ao estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, o que aconteceu até aqui? A jovem chegou, foi recebida por Narcisa e perguntou pelo pai, né? Narcisa disse que ele ainda está na mesma situação. E aí já tivemos um spoiler aqui do que vem pela frente, né? E existe uma trama onde mais pessoas estão envolvidas,
que envolve ódio aqui, né? Como eles falaram, o mesmo ódio e a mesma displicência. Mas vamos lá. Narcisa nos convidou a acompanhá-la e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade do que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominavam, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para amor fraterno no coração. Olha como o André, vamos dar uma pausa aqui rapidamente, como o André evoluiu, né? Desde a chegada em nosso lar, como o André está conseguindo se modificar, né? De tantos conselhos que a gente já viu até aqui que ele ia recebendo, né? Especialmente o que chama atenção aqui, o controle, como ele está começando a desenvolver em si o autocontrole das vibrações, né? Ele chegou, se deparou com o paciente e automaticamente aquilo causou nele uma certa repugnância, mas ele já não pensou para si, não posso me deixar abater, né? Então tentou se reharmonizar e nisso veio a lembrança dele próprio. Imagina como ele não estava quando chegou na colônia Nosso Lar, né? Então ele disse, quando a gente olha para os outros a partir do nosso olhar, porque nós sempre vamos ter passado por algo parecido, né? Então, quando a gente olha com esse olhar ou de empatia, a gente acha asilo para o amor fraterno, né? A gente se compadece, daí aquela sensação passa, né? Transformamos aquele sentimento que veio pesado em algo bom, né? Em força motriz para auxiliar. Olha que bonito, que belo conselho o André está nos dando aqui nesse momento, né? Nós vamos continuar a leitura. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Por meio do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com o carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Então, ele diz aqui que ele gritou, eu não consegui fazer, né? A expressão, esse doente gritou em voz estentórica, né? Está aparecendo aqui que ele está muito revoltado porque alguém lhe deu veneno, como ele diz aqui. Vamos continuar. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Delberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz. Nunca, nunca. É um criminoso sem perdão. É um filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Paulina, então, né, se emocionou. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra
para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime e caminho da solidariedade universal. Muitos lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família da criação, na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Então, o que Paulina quis interrompeu aquele pai, né, que estava ali num momento de ira, de raiva, e ela emocionada, realmente emocionada, né, Paulina vem dizer: não faça isso, papai, não faça isso consigo, né? A família é um momento de experiência, né? Ou ele é um culto sagrado, né? O lar, ou são experiências que precisamos passar, né? Porque Deus é o nosso Pai de amor, mas Ele nos proporciona que sejamos pais ou mães na Terra, para que nós possamos experimentar, para que nós possamos reparar, enfim, por muitas nuances, nós temos essa bênção da paternidade, da maternidade, né? E que nós não podemos nos revoltar se as coisas não saem como queremos, né? Porque, na verdade, temos esses títulos provisoriamente, porque somos todos, na verdade, uma grande família. Isso que Paulina está tentando explicar para o pai. Somos todos uma grande família universal, mas que temos que trabalhar muito, até, como ela disse aqui, que a gente consiga adquirir o verdadeiro título, que é o título de irmão, né? Somos todos irmãos. Então vamos lá. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar compulsoriamente, né? Então, se ele não se comoveu pelo teor da mensagem, se comoveu ali pela atmosfera, pelo magnetismo de Paulina, né? Que era muito doce, estava muito comovida. E aí, Paulina vai continuar. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. Olha só, que interessante. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se, faz alguns dias, ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se a sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém
Aqui Paulina foi no ponto, né? Foi precisa. Nos explicou e explicou para o pai com uma clareza cirúrgica a situação, né? Pontuou toda a problemática, o que causou, né? O patrimônio que está ali causando ainda mais complicações, né? Para aquela família, porque esse pai desencarnou, né? Tá ali cultivando só vingança por esse filho Edelberto, que nós vamos entender o que aconteceu, mas lhe deu alguma substância para tomar, né? A mãe dessa família enlouqueceu, foi para o hospício, porque Paulina narrou aqui que há pouco estava no lar, né? Em visita ao lar. As irmãs entraram em briga judicial contra os irmãos pela questão do patrimônio. Então vejam só o desajuste. E ela está querendo dizer, isso tudo não seria tão grave se o Senhor não estivesse nessa frequência de ódio, né, e de rancor. E olha só, essa frase é incrível e nos serve muito, né? O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja, né? Então nós pensamos às vezes que pequenos pensamentos não fazem mal, que ninguém nem fica sabendo, visto que é um pensamento meu, mas aqui está nos explicando que o pensamento vai chegar no alvo. Se o nosso pensamento é direcionado a alguém, esse pensamento vai chegar, seja bom, seja ruim. Então, estamos vendo, tomando conhecimento aqui da importância de vigiar, né, os nossos pensamentos. Mas vamos seguir na nossa leitura. E o pai vai responder para Paulina. Mas eu larguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. O pai está dizendo, mas eu fiz de boa intenção, né? Achei que estava ajudando ao deixar o patrimônio material. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo de riquezas transitórias. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência. E é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o Senhor e a mamãe se sacrificaram por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando vantagens financeiras.
Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador, que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Bom, então vamos parar um pouquinho. É um parágrafo bastante extenso, né? Que nos traz muitas informações que já não nos são desconhecidas, porque já as vimos em outros trechos aqui, né? Que é o quanto nós aqui, enquanto encarnados, nos perdemos nas conquistas, né? Dos tesouros materiais. E tá dizendo que Paulina tá falando com muita sabedoria que não é que não tenhamos que trabalhar, que não possamos ter pessoas que trabalhem conosco, muito pelo contrário. Todas essas ferramentas existem, estão à disposição e devem ser usadas, mas para o desenvolvimento do espírito e não de quantidade, de volume de patrimônio. Porque o que acabou acontecendo aqui com essa família? Enquanto o pai e a mãe trabalharam muito para a conquista desse patrimônio, não tinham tempo, né, para observar os verdadeiros valores que estavam passando aos filhos. Os filhos, as duas, como ela disse aqui, ficaram preguiçosas, né, usando todo o seu tempo para a vida social, e assim atraíram o quê? 2 maridos também preguiçosos, né? Os 2 irmãos, um não quis trabalhar porque tinha dinheiro fácil. O outro se tornou médico, mas apenas pelo título, e exercia medicina quando lhe era importante exercer, como ele diz aqui, visitando, né? Visitando a profissão quando lhe era interessante. Então, como ela termina aqui, todos arruinaram belas possibilidades espirituais, porque eles tinham, vejam bem, quantas oportunidades, vista a facilidade financeira adquirida por esses pais que tanto trabalharam. Podiam ter aproveitado para tantas coisas, né? Tantas outras coisas boas, mas acabaram desperdiçando essas oportunidades. E Paulina aqui não está querendo culpar o pai, mas está explicando para ele que isso aconteceu, né? Os fatos são fatos, estão ali. Então vamos continuar aqui. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldita Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho. Perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. Então aqui André Luiz narrando, né? Vê que o pai não cai em si, depois de tudo que ela tentou explicar com tanto carinho, que Paulina tentou explicar, o pai só pensava assim, não, ele estava preocupado com o fato do filho ter tirado a vida dele antes que ele tivesse conseguido resolver o quê? Questões de testamento. Então vejam que o pai não é tão vítima assim. Aonde está o pai apegado? Ao testamento,
Veja só que valia que tem o testamento agora para ele, né? E a Paulina ia continuar argumentando, a Narcisa fez um sinal para ela que não adiantava ali naquele momento, né? Então, o Salustio foi socorrer e eles retiraram-se os três, né? André, Narcisa e Paulina. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa. Então Paulina se despediu, né? E André Luiz está narrando aqui que ela, num jeito muito educado, muito gentil, mas que dava para ver na expressão dela que ela estava assim, arrasada, né? E aí, estando a sós o Narcisa e André Luiz, Narcisa vai dizer para André o seguinte: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave, esforçando-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformarmos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E aqui termina a leitura do capítulo 30, que se chama Herança e Eutanásia. Então, nós vimos aqui a questão da herança, né? Vai vir aqui pela primeira vez a herança especificamente falando, mas a questão material já vem sendo abordada e ainda vai ser, né? Por ser esta uma das paixões, né, que nós aqui como encarnados tanto nos afeiçoamos e que causam tantos problemas, né? Problemas enormes na esfera terrestre, seja entre os países, seja entre os poderes, entre as famílias. Então esse capítulo traz um pouco da tristeza que o apego deslocado, né? Porque Paulina tão bem explicou, não é que não se deva usar dessas ferramentas, a questão é o uso inadequado. E aqui, neste caso, extremamente agravado pelo ato do filho, né? De ter apressado a morte do pai pela questão financeira, né? Então, que fiquemos com essa reflexão. Bom, Jesus fala, né? Onde estiver teu coração, ali também está, né? O teu tesouro, o teu tesouro. Então, que a gente fique com essa reflexão. Aonde está nosso coração, né? O quanto estamos sabendo dar a cada coisa a sua verdadeira importância. O quanto, ao trabalhar muito, estamos dando como exemplo para os nossos filhos que o ato é mais importante do que o resultado, né?
como fala ali, pais avarentos geram filhos sem controle, né? Então, antes da quantidade, do volume de horas de trabalho, de quantidade, né, de retorno financeiro, acima disso esteja da nossa parte a vontade do ensinar a trabalhar, ensinar a ser útil, como tão bem foi dito nesse capítulo. Esse é o maior patrimônio que a gente pode deixar para um filho, né? A moralidade e o conhecimento para poder trabalhar por si, e não a quantidade de dinheiro que vai se deixar, que na maioria das vezes só traz a desavença entre os familiares, né? Que fiquemos com essa reflexão. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos assiste, e até a próxima, se Deus quiser e permitir que assim seja.